Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje, mais um dia de discutir artigo científico no nosso clube de revista. Hoje, o artigo escolhido foi um relato de caso que foi publicado em 2023 nessa revista por um grupo de pesquisadores da Coreia. Então, é um artigo bastante interessante, eu trouxe para vocês, especialmente porque mostra como é que a gente faz o diagnóstico de asma ocupacional e, principalmente, a importância da gente coletar a história ocupacional e o que é que o paciente faz no trabalho. Então, hoje a gente vai discutir sobre esse artigo que fala de asma ocupacional relacionada à poluição ambiental dentro do ambiente de trabalho de um trabalhador que trabalha num clube de tiro de arma de ar, então daquelas pistolas de ar. Então, vamos ver esse case report aqui, esse casinho. Então, o objetivo do artigo é mostrar que a poluição dentro dos ambientes também pode causar asma e pode exacerbar uma asma já existente. E que ele vai descrever esse artigo de um trabalhador que trabalhava dentro de um clube de tiro de pistola de ar. Totalmente indoor, não era nada externo. Então, aqui para ter um background, ele fala que a asma no ambiente de trabalho pode ocorrer tanto como asma ocupacional, causada pela exposição a substâncias específicas no ambiente de trabalho, e pode ter uma asma exacerbada pelo ambiente de trabalho. Então, são duas formas diferentes de asma, né? Uma causada pelo ambiente e outra exacerbada pelo ambiente, mas as duas são associadas à ocupação, então ao ambiente de trabalho. Então, existe uma estatística mundial de que se estima que a asma ocupacional seja responsável por 10 até 25% dos casos novos de asma em adultos, ou seja, quase um quarto aí da população adulta que desenvolve asma, a gente tem que pensar em asma ocupacional. Além disso, a gente sabe que a asma ocupacional é geralmente pouco diagnosticada pela ausência de suspeição, na verdade. Então, já existe bastante doenças, né, relacionadas a ambiente de trabalho específico, como, por exemplo, com padeiros, com trabalhadores de lavanderias, com fazedores de sapato, reparos automotivos, trabalhadores de linha de trem. Então, isso já é uma coisa bastante conhecida que as pessoas ficam mais atentas. Mas a gente sabe que habitualmente ninguém pergunta da ocupação e do local de trabalho. Então, é importante que você comece a pesquisar. Aí aqui os autores falam que a poluição interna do ar é composta principalmente por por substâncias particuladas, dióxido de nitrogênio e compostos voláteis orgânicos, além de mofo. E níveis elevados desses poluentes de ar dentro dos clubes de tiro, né, das estações de tiro, podem ser causadas tanto pelo material de limpeza usado em manutenção, como pelo próprio efeito do tiro e das partículas envolvidas naquilo. E que a ventilação inadequada dentro desses ambientes acaba causando poluentes e desenvolvendo maior produção de compostos poluentes nesses ambientes. Então, aqui ele fala que os clubes de tiro, né, são até bastante comuns nos Estados Unidos, e que os trabalhadores dos clubes de tiro são grupos de trabalhadores que são consistentemente expostos a barulho e poluição do ar. Mas que o risco de desenvolvimento de asma ocupacional por causa do trabalho ainda não tinha sido bem avaliado e que pode decorrer tanto da exposição dos poluentes do ar, a exposição a partículas de chumbo e outros poluentes. Então, esse nosso paciente, ele trabalhava dentro de um clube de tiro de pistolas de ar.
e ele desenvolveu asma ocupacional, e agora a gente vai ver mais detalhes desse caso, e até a gente fazer essa relação de nexo causal. Então, era um paciente de 31 anos, que o principal sintoma era dispneia. Ele procurou o hospital em novembro de 2020, com sintomas de dispneia, tosse, catarro, né, expectoração, que tinha começado uma semana antes dele ir no hospital. Ele foi diagnosticado como asma, complicada com pneumonia, foi tratado e depois encaminhado para o Centro Nacional de Tratamento de Medicina Pulmonar. E aí vamos ver os exames aqui que ele tem. Então, primeiro, olha que importante a história dele. Então, ele trabalhou até outubro de 2020 com trabalhos extra clube de tiro, tá? Então, white collar job é trabalhos administrativos. Aí ele entrou no trabalho do clube de tiro, aqui, em outubro. Um mês depois de estar nesse trabalho, ele começou a ter sintomas respiratórios. Então, perceba, é muito relacionado à questão do tempo. E aí, só 2 meses depois, ele foi transferido para o setor de pneumologia para ser devidamente investigado. Mas essa relação temporal aqui já está muito bem estabelecida, que ele não tinha sintomas antes de trabalhar nesse local. Aqui ele tem um raio-x de tórax, né, em póstero anterior, que o raio-x de tórax é normal, a gente vê que ele está bem centrado, né, os níveis de ombros estão da mesma altura, as clavículas estão com inclinações parecidas, ele está bem inspirado, se a gente conta que dá 9 costelas, não tem nenhuma alteração em parênquima pulmonar, mediastino está normal, área cardíaca está normal, então é um raio-x sem nenhuma alteração, nada, como a gente espera de um paciente asmático mesmo, né, que não tenha nenhuma alteração. Depois a gente vê esse exame aqui de espirometria do paciente. Então, primeiro a gente sempre olha a curva, depois a gente olha os valores. Então, essa curva aqui mais escura é a dele, a outra era a curva dele, tá? Então, a curva aqui que ele fez. Então, perceba uma boa curva, né, com detalhes técnicos aceitáveis, tem pico de fluxo, desce sem interferência, que soprou mais de 6 segundos, então as curvas são boas. Então, quando a gente vai ver aqui os valores da espirometria, a gente vê que a relação VF1-CVF deu 85, então isso não é caracterizado como um distúrbio obstrutivo. O VF1 dele deu 85%, o CVF 85%. Então, isso seria uma espirometria normal, tá bom? Espirometria simples, normal. Não foi feita a avaliação pós-broncodilatadora, que é uma pena, e nem tem aqui o limite inferior da normalidade para o peso, sexo e idade do paciente. Depois disso, ele fez uma prova de broncoprovocação com inalação de metacolina, tá? Então, a gente usa, é raro usar na prática, né, uma prova de broncoprovocação, porque você faz a espirometria, quando a espirometria vem alterada, a gente já consegue fechar o diagnóstico de asma. Mas, para alguns casos de asma ocupacional, a espirometria acaba vindo normal. E aí a gente precisa confirmar que aquele paciente tem hiperresponsividade brônquica ou hiperreatividade brônquica, ou seja, que quando o brônquio dele é exposto a uma partícula irritante, aquele brônquio fecha. Então, em situações normais, o brônquio dele está sempre aberto. Mas, se ele inalar alguma partícula irritante, o brônquio fecha. Então, o teste com metacolina, broncoprovocação com metacolina, vê exatamente isso. E o resultado é considerado positivo quando cai mais de 20%, em até 8 tentativas, tá? Porque vai aumentando gradativamente o valor de metacolina inalada. Então, a gente vê aqui que na 4ª inalação dele já caiu mais aqui de 20%, né? Já caiu quase 30%. Então, o teste da metacolina dele foi positivo, o que configura asma, certo? Esse paciente fez também testes alérgicos, e aí deu positivo para alguns ácaros, para gato, para cachorro, para pêssego, poeira doméstica, aspergilos. Esse aqui também é um tipo de fungo, Bert é um tipo de planta ornamental,
porquinho da Índia, coelho, porco, comida, tá? Aqui é comida. Então, a gente considera positivo os valores que são maiores que 3, tá bom? Então, essa é a história dele. Ele também fez investigação de pico de fluxo, que está aqui nessa tela, deixa eu virar. Então, ele também fez investigação de pico de fluxo respiratório diário, tá? 4 vezes ao dia, a gente pode ver aqui que tem 4 marcações. Então, a gente vê aqui, durante o dia, ele teve bastante alteração de pico de fluxo, alguns dias com grande variação. Essas variações aqui maiores chegaram até a 24%, o que também confirma o quadro de asma e mostra que durante os dias que ele não estava trabalhando, ou seja, nos fins de semana, os valores de pico de fluxo dele eram maiores do que no dia que ele trabalhava, tá? Então, esse é o nosso paciente, esses são os nossos exames. Então, na discussão aqui do caso, os autores falam sobre o diagnóstico de asma ocupacional, né? É confirmado pela presença de asma. Então, você tem que confirmar a asma para dizer que é uma asma ocupacional. Isso pode ser feito tanto pela espirometria, que no caso dele era normal, quanto pela broncoprovocação com metacolina, que a dele foi positiva. Então, confirmou a asma. Além disso, o paciente aqui falou, né, que o teste da broncoprovocação dele foi com essa quantidade aqui de metacolina. Isso confirma o diagnóstico de asma ocupacional. E para isso, né, você confirma o diagnóstico de asma, e para confirmar o diagnóstico de asma ocupacional, a história ocupacional é fundamental para você associar esse nexo causal, essa relação. Então, como o paciente não tinha nenhum sintoma de asma antes de começar a trabalhar nesse lugar, e que depois que ele começou, um mês depois começaram os sintomas, isso mostra claramente o nexo causal e faz com que a gente conclua que seja mesmo uma asma ocupacional. Ele também relatou que os sintomas que ele teve, né, tosse, falta de ar, catarro, outros trabalhadores também tinham, mas nunca ninguém tinha ficado tão mal quanto ele, e que os sintomas de asma eram ausentes quando ele estava longe do trabalho. Então, as férias, feriados, fins de semana, ele não tinha sintomas. Foi feito também a variação de pico de fluxo para ele, tá? E aí foi visto que a maior variação que ele teve foi de 24%, o que é bastante normal, considerado até 15%, e que ele teve uma variação de pico de fluxo maior que 20% nos dias de trabalho, e que nos dias que ele não estava trabalhando, ele não teve nenhuma variação de pico de fluxo maior que 20%, o que também confirma o nosso diagnóstico de exposição ocupacional causando a asma. Aí aqui eles falaram que para você confirmar, né, o diagnóstico de asma é importante identificar qual o agente específico que está causando aquela condição. Os agentes mais comuns de causarem asma ocupacional são as partículas de alto peso molecular, né, como, por exemplo, farinha, e algumas partículas de baixo peso molecular, como os diisocianatos, desculpa, e que são responsáveis por até 20% dos casos de asma ocupacional. Aí, falando especificamente do trabalho dele, eles falam que esses locais de tiro, né, esses clubes de tiro, eles podem ser classificados em 2 tipos. Eles podem ser fechados ou abertos, no caso do paciente era um clube de tiro fechado, e também pode ser dividido em clube de tiro que você atira com arma de fogo ou com arma de ar comprimido. No caso dele, era de ar comprimido. E que a poluição do ar pode ser considerado um agente causativo de asma ocupacional. Tá? A poluição do ar, poluição do ambiente interno, pode ser resultante tanto do ambiente externo, que entra pela janela, pela porta, quanto por tabagismo, a fumaça do cigarro, sistemas de aquecimento e resfriamento, materiais de construção e obras, móveis, tá? E equipamentos eletrônicos. Além disso,
Nesses clubes de tiro também são necessários usar materiais químicos para limpeza, e isso também contribui para a particulação do ar e para a poluição interna do ar. Apesar de falar aqui que os níveis, né, foram medidos, e nenhum nível medido dele estava acima do permitido pela Coreia, pelo país, né, que ele trabalhava, todas as medidas foram feitas num ambiente sem estar funcionante. Então, não foi feita nenhuma medida durante a limpeza e durante os episódios lá de tiros, que ele tinha que ajudar, que ele tinha que estar junto e que uma vez por semana ele tinha que coletar os materiais com chumbo. Então, isso pode ter alterado significativamente as medidas de detecção de poluição de ar, já que alguns estudos mostram que a poluição do ar pode aumentar de 100 a 1000 vezes, se você medir durante o funcionamento normal, seja de limpeza, seja de tiro, daquele clube de tiro. Ou seja, medidas feitas no momento que nada está funcionando não são reais, ok? Além disso, no clube de tiro, você tinha ventilação inadequada do ar, e essa ventilação inadequada pode fazer aumentar os níveis de umidade, criando, né, maior umidade no ambiente, facilitando o crescimento de mofo, que também é sabido como proporcional, como causador de asma ocupacional. Aqui, então, o paciente mostrou que demorou 1 mês, né, para ele apresentar os sintomas desde que ele começou a trabalhar, e que a gente sabe que a asma, ela pode vir por uma sensibilização do ambiente, né, que você teve, como também pode... Então, aqui. A asma pode ter esse período, a asma ocupacional pode ter esse período de latência do trabalho, porque demora para você sensibilizar com aquele alérgeno e causar essa responsividade aumentada da via aérea. Além disso, também fala que os projéteis, né, são compostos de chumbo, e que as partículas de chumbo que ficam dispersas lá no alvo que você atira, né, elas causam exposição indireta a essas partículas de chumbo, que sabidamente também aumentam o risco de sensibilização da via aérea e de causar asma. Então, aqui, ó, fala que o chumbo, a exposição a chumbo, pode influenciar no desenvolvimento de alergias tanto de tipo TH1 quanto TH2, e que o chumbo pode ser capaz também de levar o nível total de IgE, e quanto maior o nível de IgE, maior a chance de você desenvolver asma. Concluindo esse caso, o paciente, né, tinha asma ocupacional mesmo, isso foi confirmado por meio do exame de broncoprovocação, que foi positivo para um teste de metacolina. Além disso, ele também teve um peak flow com variação maior de 20% durante os dias de trabalho. É importante a gente pensar sobre a possibilidade de asma ocupacional, porque ela pode ser influenciada por uma combinação de vários fatores. Então, por exemplo, o que esse paciente tinha era poluição de ambiente interno, exposição a chumbo, o paciente era atópico, tinha rinite, então foram se somando esses fatores, e aí, quando ele chegou nesse ambiente, ele desenvolveu asma ocupacional, coisa que ele poderia nunca ter desenvolvido se, por exemplo, ele não tivesse então uma exposição acentuada a chumbo, ou uma poluição né, interna tão grande. Então, aqui ele reforça, né, que o paciente melhorou dos sintomas depois que trocou de local de trabalho, então foi necessário que o paciente trocasse de local de trabalho, e o artigo dessa semana é isso. Quero deixar aqui para vocês alguns ensinamentos para vocês lembrarem sempre, que pensem
num paciente adulto que desenvolve sintomas de asma de repente. Nunca teve asma, nunca teve nada na vida, e de repente na vida adulta começa a ter asma. Perguntem sempre no que o paciente trabalha. Às vezes a chave está ali, ou no que ele trabalha, ou se ele adquiriu algum animalzinho de estimação, porque a asma ocupacional existe, mas você só vai fazer o diagnóstico se você suspeitar, certo? Gostou da discussão de hoje? Deixa aqui seu like, encaminha para os colegas e lembra de se inscrever no canal para não perder nenhuma discussão, certo? Por hoje é só. Te vejo na semana que vem. Tchau!